O Hobbit é uma das obras mais aclamadas de todos os tempos e com certeza foi a obra que levou Tolkien aos holofortes e levou O Senhor dos Anéis a ser a obra mais importante da fantasia moderna. E muitas tentativas de adaptações para o cinema e TV foram feitas ao longo desses anos. E lá em 1985, a União Soviética decidiu fazer a sua própria versão de O Hobbit, um filme direto para a TV. Há uns dias atrás eu publiquei aqui um vídeo falando da versão soviética de O Senhor dos Anéis e atendendo a pedidos eu vou trazer hoje aqui um vídeo sobre a versão de O Hobbit que foi produzido e exibido pelo mesmo canal, a TV do Leningrado, que existe até hoje como o Canal 5. O filme completo foi publicado no YouTube pelo canal e tem algumas versões em outros canais com legendas em inglês e talvez alguém tenha traduzido as legendas para português, eu só não encontrei ainda. Mas eu assisti o filme todo para trazer esse vídeo aqui para vocês e só por isso que eu já mereço um like, né? Então deixa ele aí. Bom, no vídeo do Senhor dos Anéis, eu já falei sobre o contexto das adaptações de Tolkien na Rússia soviética, então esse vídeo aqui eu quero focar apenas no filme em si e nas suas bizarrices. E acredite, esse filme aqui é bem engraçado e peculiar. É provavelmente a coisa mais estranha que você vai ver hoje, então se prepare aí. Mas, apenas resumindo aqui, na Rússia, os livros do Senhor dos Anéis sofreram bastante censura, sendo lançados completos só depois do fim da União Soviética. Mas o Hobbit, por ser uma história mais leve, foi lançado normalmente. Bem mais tarde que no resto do mundo, mas foi lançado. Porém, os realizadores dessa adaptação decidiram cortar muito do que estava no livro. Ele é um filme bem curtinho, de 1h11, e cheio de bizarrices. Então, vamos lá para a história. O filme começa com um texto que mais parece aquelas introduções de Star Wars, mas na verdade é só o título do filme. No vídeo passado eu falei para vocês que ele é gigante. Se liga, a fabulosa jornada de Bilbo Bolseiro, o Hobbit, pelas terras selvagens, pela floresta das trevas, pelas montanhas sombrias e de volta outra vez. Porra! Tudo isso? Quem teve a ideia de deixar esse título aí, velho? E aí, do nada entra um narrador aqui que mais parece um agente da KGB, contando o início do livro ali, aquela frase clássica que no chão vivia um hobbit, e ele fala um pouco do estilo de vida dos hobbits no condado, e somos apresentados ao nosso protagonista aqui, ó, um Bilbo que parece mais aquele seu tio da piada do pavê. O mais engraçado é a passada dele pra chegar no banco, ó. Olha o caminhar do elemento, é o passo. O Bilbo tá fumando cachimbo da paz aí, tranquilo na frente da sua toca, quando um velho estranho surge do nada, com pressa aqui, quase correndo. O Bilbo se levanta só pra dar bom dia pro velho e ele começa a falar um monte de coisa sem sentido. Parece aqueles velhos na rua que você cumprimenta do nada e ele começa a contar a história de 10 gerações da família dele antes. Com 9 anos que eu me mudei, eu morava no bairro São Luca, e aí comprei minha casa perto da minha mãe na rua Silva Amaro. E o terreno dele é 40 metros. E aí o Gandalf diz que tá procurando alguém pra ir pra uma aventura. E o Bilbo diz que ele não vai achar ninguém ali no condado, porque os hobbits não curtem isso, os hobbits curtem a vida tranquila e ficar comendo e fumando o dia inteiro. E diz que ele deveria procurar do outro lado do rio. Enquanto isso, o Gandalf dispara a rir sem motivo algum. O Bilbo tava fumando a erva ali e o Gandalf que fica rindo à toa, cara. Заколмом. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. E o Bilbo fica puto e já mete um bom dia de novo pra acabar com a conversa. E o Gandalf faz essa cara aí, ó, que me deixou pensando também. Eu acho que esse ator do Gandalf tá cheirado, velho. Olha os olhos desse cara aí, velho. Ele deve ter dado um tiro antes das filmagens, com certeza. Pega o prato, faz a linha, dá um tiro na farinha. O velho, então, finalmente se apresenta como o mago Gandalf e o Bilbo fica assustado, dizendo que conhece ele, que se lembra das histórias da mãe dele e dos rumores do condado sobre os fogos de artifício do mago. Enquanto isso, o Gandalf continua dando risada sem motivo nenhum. E aí, o Gandalf diz que vai ser o Bilbo ir pra aventura, como se já tivesse confirmado, e o Bilbo nega mais uma vez e mete o pé pra casa. Eu não quero! Deixando o Gandalf lá, rindo ainda. Essas risadas dele aí e essa trilha sonora passa muito a ideia de que ele é um vilão, velho. É meio estranho. E parece mesmo. Afinal, né, o cara tá obrigando o protagonista a arriscar sua vida por um monte de anões que ele nem conhece.
Pensa bem. O Gandalf deixa uma marcação na porta e mete o pé. No outro dia, o Bilbo tá lá tomando um chá de boa e a campainha toca. Ele levanta pra atender e o anão já tava dentro de casa, cara. Pera aí, a porta parece que tá aqui, ó. Mas quando o Bilbo chega, o anão parece que tava vindo já de dentro da casa. Vai entender, o cara entrou pela janela, é? Enfim, o primeiro a chegar é o Dwalin e o Bilbo dá as boas-vindas pra ele, fala pra ele ficar à vontade, como se a visita já tivesse marcado. E na hora que o Bilbo volta pra mesa, a campainha toca de novo e é mais um anão invadindo a casa aí. Dessa vez é o Balin. O Bilbo recebe ele e ao voltar pra mesa, né, surpresa, a campainha toca de novo. E agora é o Fili e o Kili. E a gente tem um momento bizarro aqui. O Fili tá de costas pra câmera aí, ó. Eu não sei por que caralhos ele tá de costas. E aí o Bilbo recebe eles e manda eles pra mesa. Só que o Fili sai andando de lado aqui, igual um maluco, mano. Igual um caranguejo. Meu Deus. Eu não entendo por que isso, velho. Não sei se a caracterização dele não tava completa nessa hora e ele evitou ficar de frente pra câmera, se ele era tímido, sei lá. Não faz sentido nenhum. Antes do Bilbo sentar na mesa, mais uma vez a campainha toca e chegam 5 anões dessa vez aqui. O Dori, o Ori, o Nori, o Oin e o Glói. É anão pra desgraça, velho. A casa já começa a virar uma bagunça aqui. E por último, chega o Gandalf com o restante dos anões, né? O Bifur, o Bombur, que nem parece ser gordo aqui. É o Bombo comunista. E por último, o Thorin, que é grosso com o Bilbo e não fala uma palavra com ele e sai entrando. Cara, do jeito que o Gandalf joga o cajado pro Bilbo aqui, puta merda, velho. É um bando de folgados chegando na casa do cara do nada, comendo a comida dele e ainda, cara, são uns bostas com ele, né? Putz, isso aqui tá uma raiva, velho. E aí começa a bagunça, né? Os anões folgados comendo e bebendo tudo que tem na casa do Bilbo e me vem o meme do Pernalonga aqui na mente agora. Nossa comida. Começa a cantoria e o Bilbo visivelmente incomodado com tudo, com vontade de mandar todo mundo embora, mas sem conseguir. A cara dele nessa hora que é impagável, velho. O engraçado também é os cortes da cena aqui. Quando o Bilbo tá de costas, ele tá meio que dançando junto com os anões e até curtindo a música, mas quando mostra o rosto dele, ele tá puto e parado. Depois de toda a bagunça, a galera se acalma e o Thorin, barba falsa, começa a explicar o intuito da missão e diz que vai ser uma missão difícil, perigosa e que nem todos vão sobreviver a ela. E aí o Bilbo desmaia. Mas o barulhinho dele desmaiando aqui é cinema demais, mano. Parece um filme psicodélico, tipo, sei lá, um robô desligando. Os efeitos sonoros desse filme aqui são demais, velho. O Bilbo acorda e fica com vergonha de ter desmaiado e diz que vai nessa merda de aventura aí só pra provar que ele é macho mesmo. E aí pede que o Thorin explique a missão, né? E temos o Gandalf falando da passagem secreta na montanha e entregando um mapa pro Thorin que explica todo o lance do dragão ter roubado o ouro dos anões e a montanha deles e que a missão é pra recuperarem isso aí e vencerem o dragão. E volta pro narrador e ele meio que resume que o Bilbo foi pra aventura e já corta pra eles viajando pela Terra-média. E durante essas cenas deles caminhando por uma floresta aí, toca a versão desse filme aqui da música Misty Mountains. E fica uns 3 minutos aí só com eles andando, pelo que parece ser o mesmo cenário. Parece que eles ficam dando voltas aqui, enquanto os anões ficam revezando uma garrafa de cachaça aqui. E o Bilbo no final pensando, pra que eu me meti nessa merda, velho? E aqui temos os primeiros cortes do filme. O narrador fala mais um pouco sobre a aventura e do nada eles já estão nas Montanhas Sombrias. Ou seja, cortou a parte dos Trolls, do tesouro dos Trolls e a parte de Valfenda. Momentos que eram muito importantes aqui pra história original, mas fazer o que, né? Eles estão no meio de uma tempestade aqui nas montanhas e decidem entrar pra caverna pra dormir. Esse chroma aqui tá perfeito, hein, velho? Só não é pior do que o do filme do Senhor dos Anéis russo, que não, bateu todos os recordes. E aí, todo mundo deita pra dormir e o Gandalf decide dar um perdido. O cara sumindo aqui é bom demais, velho. A carinha dele. Muito suspeito esse Gandalf aqui sumindo. Eu acho que ele saiu pra comprar drogas, cara. Sério. Provavelmente as dele devem ter acabado aqui e ele saiu pra comprar mais. Enquanto o Bilbo tá dormindo, o narrador fala que ele teve um sonho com trolls, lobos e várias viagens. E as águias. Enquanto ele fala das águias, os caras colocaram uma galinha na tela, velho. Mano, se não tinha dinheiro pra colocar uma águia, era melhor deixar sem nada, mano. Meteram uma galinha. É como se ele estivesse sonhando com o que acontece na história mesmo. As coisas
coisas que eles cortaram do filme. E aí, meu amigo, surgem os Goblins. Eu juro que não entendi muito bem o que acontece aqui, sério. Aparece um Goblin que na verdade tem cara de homem. Eles não colocaram nenhuma maquiagem pra disfarçar aqui. E aparece um grupo de Goblins metendo uma dancinha maluca. Do nada, os anões que estavam dormindo já estão de pé, sendo capturados pelos orcs. Maior loucura, velho. Os goblins começam a fazer perguntas pros anões e vemos aqui o Thorin cagando de medo deles. Vai entender. E eles questionam o porquê deles terem espadas que estavam com os trolls. Mas a gente nem vê isso aqui nesse filme, então fica meio vago. Ué? Eles começam a acusar os anões de ladrões e começa uma confusão que não dá pra entender muita coisa. E do nada surge o Gandalf pra salvar o dia, depois de ter comprado suas drogas, né? E temos aqui um efeito digno de Hollywood, né? O Gandalf simplesmente joga a espada no Rei Goblin, mas na hora que corta pra ele, a espada tá voltando pra trás, que me faz pensar, será que a ideia que era fazer a espada voltar pro Gandalf ou a cena tá ao contrário e era pra ela acertar o Goblin? Nunca saberemos. Eles correm juntos, o Bilbo parece que machuca o pé ou tem uma cãibra, sei lá. E eles param e o Gandalf faz a contagem ali, tá faltando o Fili e o Kili, mas logo depois eles aparecem correndo. E novamente os Goblins surgem. Na verdade, eles só aparecem dois e eles ficam balançando a espada pro lado deles e um deles consegue derrubar o Bilbo, que a câmera não mostra, mas ele cai inconsciente em uma caverna e é abandonado. E aí temos a cena dele encontrando o anel. E ele percebe que tá perto de uma lagoa subterrânea e segue andando. E aí somos apresentados ao Gollum desse filme aqui, que tem essa caracterização maravilhosa aí, ó. Dá pra entrar na disputa de quem é o mais estranho, ele ou o do Senhor dos Anéis comunista. E aí temos toda aquela sequência das charadas, né? E as reações do Bilbo quando o Gollum acerta as charadas é boa demais. E no final é o que rola no livro mesmo. O Bilbo pergunta pra ele o que tem no bolso e o Gollum fica puto porque não sabe o que vai ter e logicamente o Bilbo tá trapaceando e ele vai ter que mostrar a saída pro Bilbo. Mas ele pergunta o que realmente tem no bolso do Bilbo e aí o Bilbo mostra o anel pra ele, e ele coloca o anel no dedo e some. Tá vendo? Ó, eles tinham sim capacidade de fazer o efeito da pessoa sumindo, né? Lá no Senhor dos Anéis nem isso aqui eles fazem, a câmera simplesmente foca em outro lugar na hora que o personagem sumia. E aí o Gollum fica mega puto percebendo que o Bilbo roubou seu precioso e o Bilbo consegue fugir. E aqui o filme começa a ficar mais confuso e fora da realidade ainda, porque nós vemos o Gandalf sair da caverna com os anões e aí eles se dão conta da falta do Bilbo e quando o Bilbo sai da caverna, eles já estão na parte das aranhas lá da Floresta das Trevas e o Bilbo salva a galera. Mas peraí, eles cortaram toda a parte dos wargs perseguindo eles, do Bjorn, do início da floresta, putz. Corte rápido, faca, é Tramontina. O efeito das aranhas também é nível Chapolin, velho. Meu Deus. Teoricamente o Bilbo usa o anel pra salvar os anões, mas o filme não coloca nenhum efeito nem nada. Então parece que ele tá visível e só elas que não estão vendo ele. O que eu não consigo entender aqui é o seguinte: cadê o Gandalf? Quando eles saíram da montanha e perceberam a falta do Bilbo, ele tava com os anões. E aí, aqui, ele já sumiu e ninguém explica por quê. Ele sumiu fora de tela. Depois que o Bilbo salva os anões, corta pro narrador de novo e ele diz que eles seguiram viagem até a cidade do lago. E que os moradores de lá cantavam canções sobre os anões e começa uma das sequências mais chatas e entediantes do filme. A dancinha dos moradores da cidade do lago. Você é chato pra caralho, por isso. Eles ficam mais de um minuto nessa dança chata aí, e aí os anões chegam e a gente percebe que os humanos são igual gigantes perto deles. E fica aí a pergunta, pra quê? Se o Gandalf tem a altura dos anões aqui, pouca coisa maior, por que fazer os humanos serem muito maiores com esse efeito tosco aqui? Era mais fácil deixar eles no mesmo tamanho também. Os humanos ficam mega felizes que os anões retornaram e, pra variar, começam a dançar e cantar de novo, sem mais nem menos. Depois da dança, já corta pra comitiva chegando na Montanha Solitária. Sim, mais corrido que o Toretto aqui, né? A gente tem pouco tempo de filme, então tem que correr mesmo. Os anões dizem pro Bilbo que chegou a hora dele cumprir a sua missão, que no caso é entrar na montanha e roubar a Pedra Arken,
que é tipo uma joia que dá legitimidade pro rei, né? Vocês já estão ligados nessa história. O Bilbo não tá nem um pouco afim de entrar, mas eles começam uma discussão e depois convencem ele. E o engraçado é que o Bilbo entra na caverna e a primeira coisa que ele acha é a Pedra Arquim. Acabou de pisar na caverna, opa, olha a Pedra Arquim aqui. Era só meter o pé. Mas como nada é fácil aqui, do nada surge o dragão Smaug, que parece mais aqueles bonecos de carro alegórico. E aí temos todo aquele diálogo dos dois, lógico que bem picotado, mas eu acho engraçado o momento que o Smaug vai mostrar a couraça dele e o dragão quase que vira de cabeça pra baixo. E é aí que o Bilbo vê o ponto vulnerável dele, né, onde falta uma escama. E como faltava recursos aqui, ele comenta com o próprio espectador que viu a parte que falta nas escamas do dragão. Sim, temos uma quebra da quarta parede aqui, né, visionário ou não? Depois do Smaug ficar puto e sair da montanha para destruir a cidade, temos os efeitos lindos aqui, nível Hollywood, e aí o Bilbo surge do nada na cidade para avisar o Bard da vulnerabilidade do Smaug, né? Ele se teletransportou por acaso, e aí o Bard atira a flecha no dragão, pensa numa flechada braba, cara. Nem força parece que ele fez aqui, e na hora que acerta o dragão, o Bard já tá comemorando que o bicho morreu. Não deu nem tempo do dragão cair no chão, o povo já tava tudo dançando e comemorando. Com a morte do dragão, temos uma cena do Bard pedindo ajuda ao Thorin para reconstruir a cidade, e aí o ingrato nega, né, como a gente já sabe, e o Bilbo fica revoltado e decide dar a Pedra Arquim pro Bard, e o Thorin começa a chorar, literalmente chorar igual uma criança, velho. Puta merda. Enquanto eles estão discutindo e o Thorin tá chorando, se percebe uma coisa. O Gandalf surgiu do nada, de novo, sem avisar, né? Toda hora esse velho sai pra comprar droga e volta com os olhos arregalados. Mas antes que eles cheguem numa conclusão pra treta, o Gandalf diz que tem exércitos de orcs chegando e todos eles se preparam pra batalha. O que era a Batalha dos 5 Exércitos aqui, nem sei o que virou, mano. Os elfos nem são mencionados, então a gente tem o exército dos orcs e os dos homens da cidade. E os anões, né? Mas vai entender. Quando vai começar a batalha, entra uma montagem do narrador contando o que aconteceu na batalha, dizendo que o Bilbo foi acertado na cabeça e desmaiou durante a batalha. Mostra a galera mais dançando do que lutando mesmo. E no fim, vemos o Gandalf encontrando o Bilbo depois da batalha. E pra surpresa de 0 pessoas, de novo, rindo igual um otário. Acabou de morrer gente e o Gandalf tá assim, ó. E aí os anões chegam trazendo o Thorin, que tá prestes a morrer, e temos a despedida dele com o Bilbo. Tudo foi tão corrido que não deu nem tempo da gente gostar do Thorin aqui. E outra, né? E o Fili e o Kili, né? Ninguém fala se eles morreram, e eu não consegui identificar eles aqui nessa cena, porque sempre que eles aparecem, ou eles estão de costas, ou tão longe da câmera, porque a câmera não foca direito em nenhum dos anões na maioria do tempo, tá sempre de longe. O Bilbo se despede dos anões e eles dão um presente pra ele, e o Gandalf também se despede e desaparece desse jeito aí, ó. Eu acho que esse Gandalf aqui era uma alucinação da galera, viu? Eu acho que tá todo mundo maluco nas drogas aqui e ficaram vendo coisas. E o Bilbo retorna pra casa sozinho, cantando, despreocupado, pelo visto na volta as aranhas, orcs ou qualquer perigo deixou de ser perigoso. E o filme termina com ele tomando chá de boa na sua sala e o narrador encerra a história e se levanta pra voltar pra sua vida de agente da KGB. Com certeza, apesar de tosca, a produção desse filme aqui é até superior da do Senhor dos Anéis soviético, o que não é muito difícil, né, convenhamos. E pelo menos nas partes que o filme se propôs a adaptar, eles tentaram seguir os diálogos do livro à risca. E de fato, né, o filme é um produto da sua época, feito com recursos que eles tinham, e eu acho fascinante essas adaptações, não pela qualidade delas em si, mas pelo que elas representam. Era uma época sem qualquer referência, ainda mais em um país que era tão fechado a influências externas. O filme é de 85, velho. E nem Hollywood teve coragem de adaptar Tolkien nessa época. Então a coragem desses caras foi algo realmente admirável. Mas me diz aqui o que você achou do Hobbit soviético. Deixa o seu comentário aqui. Se você tem alguma ideia de outro filme, de outra adaptação pra eu trazer aqui no canal, deixa o comentário aí. E não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, claro, se você for novo por aqui. Também convido você a considerar se tornar membro do canal por um valor quase que simbólico. Você tem vários benefícios e vai estar ajudando esse canal aqui a se manter na ativa. Então, espero vocês no próximo vídeo e tamo junto, galera.